Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui para esse canal. E hoje é sobre um assunto um pouco particular meu, mas eu acho que todos os vídeos acabam sendo assuntos meio particulares meus aqui nesse canal. Só que isso é uma coisa que eu gosto muito de trazer, porque eu acho muito interessante eu trazer o meu ponto de vista sobre algumas coisas que acontecem na minha vida para agregar de alguma forma na vida de vocês. Então o que que é, né? Parar de enrolar. Tô tomando aqui, ó, meu cafezinho. Tava fazendo algumas anotações, escrevendo qual que vão ser os meus dias da semana que eu vou focar em cada coisa, e tava fazendo também uma análise realista aí de alguns cenários, de coisas ali que eu tô empreendendo. Mas o assunto era o seguinte: hoje eu acordei e eu fui ver YouTube almoçando. E daí eu coloquei ele no YouTube e tal, e às vezes eu demoro um pouco para escolher algum vídeo e tal, eu fico nessa dúvida, mas escolhi um vídeo do Thales Gomes, que é um cara que empreende, ele é ali do G4 e tudo mais, é um empreendedor. E nesse vídeo ele falou uma coisa que eu percebi que eu já fazia, teve um momento da minha vida que eu fazia bastante, mas atualmente eu não estou fazendo, que é a questão do desequilíbrio. Ele falou que um cara fez uma pergunta para ele e tudo mais, ali numa mentoria, pelo que eu entendi que estava acontecendo, e o cara perguntou: como é que tu faz para equilibrar todos os pontos da tua vida, de família? Isso me pega muito, né, a questão da família, de saúde, e ainda assim conseguir empreender, liderar e gerenciar pessoas. E daí ele falou que nem sempre foi assim, que teve um momento que para ele chegar nesse equilíbrio, teve um momento pré que rolou muito desequilíbrio, né? Então, para alcançar o equilíbrio, antes ele teve que passar pelo desequilíbrio extremo. E daí quando a gente fala isso, a gente pensa em, por exemplo, ele até deu o exemplo do Verdun e tal, quando o Verdun estava numa preparação e tal, com uma luta, que ele teve que ficar 3 meses longe da família dele, da filha dele pequena e tudo mais, para conseguir, né, treinar e fazer o que precisava nessa luta. Então acho que o ponto que mais me fez refletir sobre isso foi isso, porque não sei se todos vocês estão ligados, se todos aqui me acompanham no Instagram ou me conheceram agora, mas no ano passado eu morei 2 meses em São Paulo, era para ser 3 meses, mas eu tive que voltar no segundo mês porque infelizmente as coisas não foram como eu queria. Foi muito bom, muita coisa que eu não esperava que ia acontecer aconteceu, mas algumas coisas aí não aconteceram como eu queria. E daí eu fiquei longe do meu filho. Meu filho tinha 2 anos de idade, fiquei longe da minha esposa. E eu estava nesse momento de desequilíbrio. Infelizmente as coisas não aconteceram como eu queria, mas eu estava nesse momento de desequilíbrio. Por quê? Porque eu estava querendo conquistar as coisas. Outro momento da minha vida que rolou esse momento de desequilíbrio foi logo quando o Caio nasceu. Ele nasceu e eu acho que todos os pais sentem isso quando o filho nasce, ou todos os pais pelo menos deveriam sentir isso quando o filho nasce, que é um gás absurdo que dá na nossa vida. A química da nossa cabeça, assim, ó, muda, é muito louco. E daí a gente fica com esse gás, nós pais ficamos com esse gás para trabalhar mais, para, sabe, dar o sangue, enfim, e eu tava fazendo isso. Tanto é que foi nesse momento que o Caio nasceu que eu abri a Sky Conteúdos, que eu fazia como freelancer e tal para marcas, sem botar meu rosto, né, sem ser tipo figura pública, que nem é no Léo Inocente, no Instagram e redes sociais. Então foi nesse momento que eu abri o Sky Conteúdos, foi nesse momento que eu comecei a investir e aperfeiçoar ali os meus conteúdos no meu perfil Léo Inocente e tudo mais. Foi nesse momento que eu comecei a melhorar e expandir a minha parte de organização, que eu sou muito organizado pelo Notion e por Milanote, que são mapas mentais e tudo mais. Então foi nesse momento que tudo começou e que eu comecei a construir tudo. Cerca de uns 4 anos atrás, 3 anos atrás. Eu já vinha fazendo isso, né? Eu já estou há 5 anos produzindo conteúdo e tudo mais, mas foi nesse momento que eu tive esse gás para ter um desequilíbrio no sentido de que, né? Tem que dizer o que é o desequilíbrio para vocês não interpretarem errado. Mas era um desequilíbrio que eu ficava até 11 horas, meia-noite, 2 da manhã, às vezes até as 4 da manhã trabalhando, criando essas coisas e estudando também, sempre muito pelo YouTube, enfim, pela internet, né, no geral. Nessa época também eu comecei a faculdade de Publicidade e Propaganda
Infelizmente, eu não consegui seguir com ela porque o Caio recém tinha nascido e eu gastava muito tempo indo para a faculdade, voltando e mais as aulas. E era um tempo que eu precisava estar trabalhando para ter dinheiro em casa e ter as coisas. Então o cara vai resolver justo agora fazer batida aqui. Mas enfim, tudo isso por quê? Por que eu tô falando isso para vocês? Para passar essa ideia e vocês entenderem o meu ponto de vista, para talvez vocês usarem isso na vida de vocês. Muitas vezes a gente aprende as coisas e esquece. Nesse momento da minha vida que o Caio recém tinha nascido, eu tinha isso em mente, que eu precisava ter esse desequilíbrio e trabalhar muito e tudo mais para conseguir conquistar as coisas e ter um equilíbrio futuro. Que querendo ou não, é o que acontece hoje em dia. Hoje em dia minha vida já está mais equilibrada. Só que eu esqueci que é importante a gente retomar, se reinventar e ter mais uma vez esse desequilíbrio nesse sentido de, cara, quer saber? Eu sei que isso vai fazer mal para minha saúde, eu sei que vai ser ruim eu ficar longe do meu filho por um tempo, mas no futuro eu vou ter mais equilíbrio nas coisas, mais, não sei como eu posso dizer, um ambiente mais estável, acho que pode ser definido dessa forma. E é isso, eu tinha esquecido disso, eu esqueci disso, e hoje eu relembrei vendo esse vídeo do Thales Gomes, que me fez relembrar um pouco dessa parte, sabe? Às vezes é melhor a gente ignorar certas coisas que ficam na nossa cabeça, como, nossa, mas agora eu não consegui fazer meu treino, nossa, hoje eu não consegui ter a minha rotina de alimentação perfeita e suplementação, porque eu sou atleta, né, eu sou atleta de corrida, enfim, faço várias outras coisas, arte marcial e tudo mais, e eu ficava sempre nisso, nossa, hoje eu não consegui fazer tal coisa, tal. E se chegou esse momento do desequilíbrio mais uma vez? E se tá na hora de novo de, enfim, com unhas e dentes, focar mais uma vez no meu trabalho? Tudo que eu tô falando aqui, a minha intenção e o meu foco agora é essa questão do trabalho. Fui, conquistei, hoje eu tenho mais estabilidade, mas agora não basta ficar no conforto dessa estabilidade, eu preciso ir de novo e conquistar mais coisas. É isso que eu sinto, sabe, no momento. E talvez se tu tá começando um negócio agora, se tu tá começando a empreender, eu empreendo desde 2020, eu comecei com o meu Instagram, né? Muita gente não tem essa visão de que rede social e tudo mais pode ser um empreendimento dependendo da forma que tu faz, mas comecei dessa forma, comecei comprando quadros de anotações, comecei investindo pouco dinheiro, né, que na época eu não tinha tanto, e comecei a aprender dessa forma. Depois eu fui comprando softwares de, sei lá, fazendo assinaturas e tudo mais para aperfeiçoar meu trabalho, curso e tudo mais, a própria faculdade de publicidade e propaganda que eu fiz um tempo. Então eu sempre empreendi, comprava equipamentos, né, câmeras e tudo mais, sempre gostava muito dessa parte audiovisual também, parte da comunicação, de como falar, quando falar, em que entonação falar. Inclusive agora eu vou começar um curso de atuação de TV. É isso, eu acho que era isso que eu queria passar um pouco para vocês, que a gente tem que, quando começa a empreender, quando começa a criar as coisas, nada é do dia para noite, ainda mais agora com essa situação das inteligências artificiais e tudo mais. A gente fica muito imediatista porque a todo momento as coisas podem mudar. E a tendência é que elas vão mudar, e vão mudar cada vez mais rápido. Mas a gente precisa ter em mente, precisa resolver as coisas de forma criativa, sabe? Quem tem capacidade de resolver problemas de forma criativa, eu acho que essas são as pessoas que vão, pessoas que têm paciência, acho que essas são as pessoas que vão no futuro conseguir realmente empreender e tudo mais. Acabei me saindo um pouco do tema, mas era essa a mensagem que eu queria passar. A gente não vai conquistar nada na questão de trabalho, empresa, tudo mais, se a gente não sair um pouco do desequilíbrio. E o que a internet nos vende é justamente o contrário, que a gente tem que ter o equilíbrio, o mindfulness, o mindset, não sei o quê. E realmente a gente tem que ter essas coisas. Isso vende, né? E o que não vende é falar que às vezes a gente vai precisar trabalhar até as 3 horas, 4 da manhã, perder saúde, ficar longe do filho, para conquistar realmente alguma coisa. Meu café até deve ter esfriado agora. Mas é isso, vou voltar aqui para as minhas anotações. Hoje é segunda-feira e é isso, para cima.